E uma questão que é interessante também explorar, né, aproveitando que quem está nos escutando, essa sua vivência nos Estados Unidos, como você falou, né? Você foi para lá exatamente por essa questão. Como foi essa convivência, né? De novo, né? Trazendo um paralelo, porque a gente fala que no mundo do conselho também a gente tem que se adaptar muito, tem que ser profissional adaptável, conselheiro adaptável. Quando você é executivo, você também tem que ter essa mesma característica, né? De se adaptar a uma nova cultura, a um novo modelo de gestão. E como foi essa passagem nos Estados Unidos, tudo que você aprendeu, que você era solteiro ainda? Eu já era casado e foi uma época complexa também, porque minha esposa também trabalhava numa multinacional. E essa experiência nos Estados Unidos foi muito interessante, porque você vai para uma cultura aí, realmente... Eu tinha trabalhado no Rio de Janeiro já, que o nosso escritório central era no Rio de Janeiro, trabalhei no Rio de Janeiro, mas é uma coisa, você tem diferenças culturais, mas você está dentro do seu país, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, não, realmente era diferente. Aí você tem um choque de culturas, né? E você precisa aprender a conviver com as pessoas, como é que você se relaciona, como é que você trata as coisas. Eu tinha uma dupla missão de aprender, que era como conviver com os americanos e como conviver com o pessoal da América Latina, porque eu fui para a divisão Latinoamérica, Oeste África e Canadá. Então, todos os países reportavam para essa divisão. E eu estava na área de tecnologia e eu estava na área de operações, mas dentro da minha parte era a parte de tecnologia e marketing, plano de negócios, assessorar os países da América Latina. Então, ao mesmo tempo eu tinha que aprender a cultura americana e aprender como que se trabalhava com a América Latina para tentar extrair dos caras. Então, quer dizer, foi uma época desafiadora. Do outro lado, naquela época, quando eu fui para lá, eu fui com um visto que ele tinha uma exigência cultural. Então, eu tinha que fazer um relatório para o governo americano para justificar que eu tinha que ficar lá, porque aquela minha autorização, aquele meu visto de trabalho lá, ele contemplava um relatório para o governo americano. Nossa, primeira vez que... mostrando o que você tinha aprendido efetivamente. Até também para, digamos assim, para você estava lá por uma questão para não ter outro americano que pode fazer o seu trabalho, então tinha que justificar também o conhecimento dele. E era para você, não era para você não importar mão de obra barata e tirar um americano do lugar. Então tinha exigências culturais e você tinha que fazer. Isso também na época foi um desafio para mim. Eu tive muitas atividades e eu ficava baseado em Miami, mas o meu trabalho era, eu ficava uma semana em Miami, depois eu ia ficar uma semana no estado de Nova York, em Beacon, que era o nosso centro de pesquisas, o maior centro de pesquisas automotivas, combustíveis e outros produtos. Depois eu voltava, aí ficava uma semana em Port Arthur, no Texas, que era o outro centro de pesquisa de óleos industriais e a parte de refinaria. Eu depois, nesse mesmo tempo, eu ficava também porque eu fiz alguns cursos e fiz alguns intercâmbios com o pessoal das companhias, porque nós tínhamos eu estava na corporação, mas você tinha lá o SA e dentro dela tinha as subsidiárias dela, então eu cheguei a fazer trabalhos com eles nas subsidiárias, etc. E também, como eu era responsável aqui no Brasil e continuei sendo lá, eu continuei indo a Detroit. Eu ia a Detroit regularmente nos grandes OEMs, Ford, GM... Todas as montadoras, Todas as montadoras, no geral, eu ia lá. Então, quer dizer, foi uma época de muito aprendizado, foi uma época... Eu gostei muito, eu aprendi muito. E, como eu falei, o meu chefe lá inicialmente foi um cara que tinha sido meu chefe aqui no Brasil, um americano, e ele me ensinou muito. E ele era um cara assim super aberto, e o diretor de operações também era um cara super aberto, e basicamente eu tive todo o suporte que eu precisava para aprender, para viajar, quer dizer, foi a experiência foi... Quanto tempo? Eu fiquei lá 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Um baita case.